vim do norte, sou bonito original. Sou de paz, não sou de guerra, vim brincar o carnaval. Vamos falar de maracatu? Essa manifestação popular, típica do folclore brasileiro, tem as suas origens nas raízes africanas e surgiu no Brasil no século XVIII, em Pernambuco. Atualmente, podemos encontrar dois tipos de maracatu, o maracatu nação e o maracatu rural. E você, saberia definir cada um desses maracatus? Então, o maracatu rural é mais popular em Pernambuco e surgiu no século XIX, criado por agricultores. Nessa manifestação, o caboclo de lança é um personagem marcante pelo brilho e exuberância da sua roupa. Ele traz uma lança e um chapéu todo enfeitado de fitas. Uma coisa muito marcante é uma flor branca que ele traz presa à boca, que completa todo este figurino. Já o maracatu nação, que dá origem à manifestação lá no século XVIII, ele acontece em forma de cortejo, ao som de instrumentos percussivos. Esse cortejo em homenagem a uma rainha negra e uma reflexão às antigas cortes africanas que os negros trouxeram em suas memórias quando foram trazidos para o Brasil. O maracatu nação também reúne outros elementos, como os religiosos e a cultura indígena. Aqui no Ceará, apesar de se fazer o maracatu nação, temos algumas diferenças do maracatu nação de Pernambuco, como por exemplo, o ritmo mais lento. No cortejo também foram adicionados outros personagens. E nós temos uma coisa super característica do maracatu do Ceará, é que todos os brincantes devem desfilar no cortejo com o rosto pintado. E aqui, no Cariri, um grupo de jovens resolvem montar um grupo de maracatu para assim continuar a transmitir essa tradição. Então, na cidade de Juazeiro do Norte, o grupo Maracatu Nação Zumbi do Cariri surge em 2019, começando assim as suas atividades, mostrando a história do maracatu para aqueles jovens de uma comunidade. E esses jovens, logo que se apaixonaram pelo maracatu, começaram-se assim a confeccionar as roupas, pretendendo lançar o maracatu em 2019. Porém, com as dificuldades, estreamos em 2020. Então, gente, vamos começar a pintar o rosto. Como dito anteriormente, todos os brincantes do maracatu cearense se apresentam no cortejo com o rosto pintado de preto, Esse legume é feito de fuligem, vaselina, talco e óleo infantil, certo? Com exceção dos índios, os índios vêm com suas próprias pinturas no rosto. Todos os demais personagens do maracatu cearense pintam o rosto de preto. Então vamos lá. Sempre
faço, né, a pintura do rosto na mesma direção, que é para poder juntar, né, e o negrume ele ficar bem mais eficaz no rosto, ele vai ficar bem mais espalhado, bem uniforme. E se você fizer em outros movimentos, né, vai ficar um pouco falhado. Então é legal que você faça sempre na mesma direção e sempre tentando cobrir, ó. Passa sempre pra cá, tentando cobrir e uniformizando toda a pintura. Aí, pessoal, você me fala, né? Tanta tecnologia, o uso do pincel, tem pessoas que já usam com o pincel, mas, segundo, né, se faz desde antigamente, desde quando se iniciou, era pintado realmente com o dedo. Então, já que a gente tenta seguir, né, essa tradição, mostrando da origem, então a gente faz com o dedo, que é para ficar bem mais dentro da nossa cultura. Então, pessoal, rosto pintado de preto. Para finalizar, nós vamos usar, né, um batom para pintar a boca, que quando vocês verem esses personagens na avenida, sempre vão estar com o rosto pintado de preto, e alguns, né, os que representam a figura feminina, vão estar com um batom na boca. Então, com a maquiagem finalizada, vou começar a apresentar para vocês os personagens e como eles se apresentam no cortejo, a sua colocação durante o cortejo. Vamos dar início à apresentação dos personagens do nosso cortejo de maracatu. O porta-estandarte é o personagem responsável por conduzir o símbolo identificador do maracatu, o estandarte, que geralmente traz o nome da agremiação, no nosso caso, Maracatu, Nação Zumbi do Cariri. O nosso próximo personagem são os lampiões, conduzindo adereços de mãos que representam a luz e o fogo, simbolizando a necessidade de manter a luz do caminho sempre acesa. Nosso próximo personagem são os índios. Eles desfilam em filas indianas paralela ao estandarte e têm origem nos caboclos e nos cordões de índios de pena. Logo após os índios, também em filas indianas, chegam ao cortejo as negras e baianas, que marcam a segunda parte do desfile. Chegando agora ao cortejo, a negra da Calunga, ela que é responsável por conduzir a boneca Calunga. E geralmente a negra e a boneca vestem roupas idênticas. Abrindo os caminhos e perfumando o cortejo, o nosso próximo personagem é a negra do incenso, que conduz o incenso ou o defumador. Relembrando os antigos escravos de ganho, o personagem do balaieiro conduz na cabeça um balaio de frutas e legumes e se apresenta com graça no cortejo, simbolizando a sabedoria e experiência dos mestres mais idosos. Os pretos velhos representam a ancestralidade do povo afrodescendente. Agora, o grande momento, a chegada da corte, fazendo parte o príncipe, a princesa, o rei e a rainha. Essa que é o personagem de honra desse grande cortejo. Fazendo parte também as damas de passo, mucamas e vassalos. Pairando sobre a rainha, um dos vassalos conduzem o leque, que é responsável para reverenciar a corte. Já o chapéu de sol, sempre colorido, é responsável por proteger a rainha. E para encerrar o nosso cortejo, os batuqueiros e tiradores de loas, eles que são os músicos responsáveis por conduzir a loa escolhida pelo maracatu daquele ano. E agora vocês poderão acompanhar o cortejo do maracatu Nação Zumbi do Cariri 2020.
Vamos abrir um pouquinho dos dois lados, por favor. Vamos dar um espacinho, gente, por favor. Tá? Dá um espacinho. Vamos abrir espaço, há um pouquinho de espaço para o maracatu, nação Tupi Cariri, se apresentando neste momento. Não.
pouquinho de espaço. Essa vai do lado direito, onde o maracatu vai passar. Vamos aplaudir, gente! Aplausos! Aplausos para maracatu Nação Zumbi, Cariri! De onde é que vem o vestido da minha rainha? Eita, que maravilha! É o Carnaval 2020 na Avenida da Santa Sofia, o corredor da folia. Das fazendas estreladas, da copinha da noite, o seu canto tocado, o pedaço de luz, vestido secando, sagrado, e as nuvens chegam, virando a fogão, e as pedreiras da praia pegando, dando este infecção. O brilho de vida é a nossa rainha, o ponto de marca. Olha que maravilha! Aplausos, gente! Carnaval 2020 Maracatu Nação Zumbi, Cariri! Vamos aplaudir! Que coisa linda! É a cultura, menino! Que coisa linda! É a nossa cultura! Olha o rei e a rainha! Vamos fazer reverência! Isso! Todos nós estamos aqui, né? Essa coisa maravilhosa. Beleza, meu irmão? Um abraço. Ó, Silvio César aqui com a Soninha de Stephanie. Lindona, Stephanie. Vamos pular, é o carnaval. Olha o maracatu! Avenida! Muito bem, Stephanie. É o maracatu Nação Zumbi, Cariri. Daqui a pouquinho vai se apresentar o comandante Manteiga da Vila E. Todos os grupos do Cariri são agradecidos ao Sesc por essa grande parceria, especialmente nesse tempo de pandemia, que não nos desamparou, que fez suas lives, que nos convidou e que nós podemos nos manter durante todo esse período. Sou João Sozinho, brincante popular do Maracatu Nação Zumbi do Cariri. E nesse momento eu represento a rainha, ela que é o principal personagem desse cortejo. Todo o cortejo do Maracatu acontece, né? E em espera dessa grande rainha negra, em que se homenageia aos cultos afros brasileiros, né? Desde que as pessoas que foram escravizadas chegaram ao Brasil. Entre tantos personagens do Maracatu, um de grande representatividade é o porta-estandarte. Ele é responsável por mostrar na avenida o nome que se leva àquela agremiação. Os pretos velhos são os responsáveis pela sabedoria, a sabedoria antiga. Apesar do Maracatu você vê praticamente as figuras negras, são inseridos também os índios, que são de grande representatividade, né, aqui no nosso país. O balaieiro conduz um balaio com frutas e verduras na cabeça e relembram aqueles escravos de ganho. Eles trabalhavam, mas também tinham acesso a frutas e verduras que eles produziam. Então eles podiam ir para a feira com aqueles balaios, vender suas cocadas, seus quindins, para que um dia conseguisse comprar a sua liberdade. As calangueiras, elas vêm dançando com um boneco que geralmente é parecido com a figura que está trajando aquela roupa. A chegada da corte é o grande momento.
temos o príncipe, a princesa, conduzindo um guarda-chuva, né, que protege. Temos as mucamas, né, as negras do passo. Nesse grande momento surge o rei e a rainha. O rei é aquele que conduz a majestade durante todo o cortejo. E uma das maiores curiosidades é que você pode achar que a rainha poderia ser uma mulher, quando na verdade, devido ao peso da roupa, ele chega a pesar quase 100 quilos ou mais, devido a um aparato que tem nas costas, né? São mais homens, né? Os homens, inclusive o nosso mestre, né? Que ele é o maior rainha do Ceará. O encerramento do maracatu, canta-se uma lua de despedida. Mas antes dessa lua, é feita a coroação da rainha, que é o momento ápice. Então, a rainha se senta ao seu trono e ela é coroada. E assim permanece naquele cargo de rainha para o próximo ano, para o próximo maracatu. O maracatu, ele partiu agora de 2019. A nossa ideia de querer fazer o maracatu em Juazeiro do Norte era para incentivar as outras cidades do nosso Cariri a voltar, né, resgatar essa tradição do maracatu, para que a gente possa ter todos os anos na nossa cidade ou nas cidades vizinhas um cortejo só do maracatu. Em uma das mostras do mundo, né, onde tem o encontro dos mestres do mundo, eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Almeida, né, que é um mestre diplomado, no qual ele é a rainha do maracatu, nação Iracema de Fortaleza. Então a gente conseguiu esse intercâmbio com ele e ele vinha voluntariamente, né, 2 vezes por ano, para passar as informações dos rituais, de como seriam as indumentárias, de como seria a pintura de roxa. Passou todos os seus conhecimentos e nós fomos absolvidos e absorvemos esses conhecimentos para levar, continuar marcando a cultura do maracatu cearense. Uma das maiores características do maracatu cearense é a pintura do rosto, né? Que o maracatu pernambucano já não trabalha com essa pintura. As pessoas pensam que é só uma tinta que passa, não, mas existe todo um processo. A fumaça do querosene que queima no candeeiro, né? A gente coloca um vidro, então a fumaça vai esfumaçando o vidro, aquela poeira, né? Aí ali a gente vai tirando, coloca de novo, vai tirando. Esses 15 dias até a gente fazer uma quantidade bem mínima para misturar com vaselina líquida, para que transforme nessa tinta para usar no rosto. Dentro do grupo mesmo, a gente tivemos essa conversa para saber qual nome seria do grupo, mas que eles, todos os nossos grupos, dentro, no meio ou fora, teria que ter o nome nação, né, para criar essa nossa identidade. A escolha foi Nação Crajubá, né, porque é Crato, Juazeiro e Barbalha. Quando eu passei para o mestre Almeida, ele achou super legal, mas ele também deu a opção dele, que foi a Nação Zumbi do Cariri. O mestre fazendo uma indicação, então a gente já agarrou ali esse nome, né, e conseguimos nosso primeiro ano na avenida. Com o maracatu, a gente já conseguiu participar de uma mostra de carnaval, né, contemplada pelo governo do estado. A cultura do maracatu, ela está aqui para homenagear, para preservar e para mostrar que aquelas pessoas que foram escravizadas contribuíram com a cultura brasileira e principalmente com a cultura nordestina.